Olá, tudo bem? Você gostaria de aprender como preparar comida de restaurante chinês? Eu vou contar uma curiosidade. Quando eu tinha 22 anos, eu fazia faculdade em Curitiba, juntei minhas economias e fui fazer um curso de culinária chinesa, lá no restaurante Pan. Olha o meu certificado de dezembro de 1979. Esses dias eu estava me lembrando disso e achei muito curioso uma coisa. Eu não tinha dinheiro para ir a um restaurante, mas tinha o suficiente para fazer o curso, que não era barato. E eu não estudava gastronomia não, eu estudava enfermagem. Na época eu estava começando a namorar meu marido. Vai ver que eu conquistei pelo estômago. Pois bem, agora que eu tenho um canal no YouTube, vou entregar os segredos da culinária chinesa. Eu sou Kayoko Takeda e neste canal eu falo de alimentação saudável, principalmente alimentos fermentados e probióticos e culinária oriental. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho e dê um joinha, por favor. Se você já me acompanha, muito obrigada. Dê um joinha e compartilhe também. Hoje eu vou fazer um frango xadrez, que é um prato muito comum, mas delicioso. Aliás, a culinária chinesa agrada a maioria dos paladares pelo mundo afora. É muito fácil de fazer. Frango kung pao, também transcrito como gong bao ou kung po, ou frango xadrez no Brasil. É um prato chinês frito e apimentado, feito com frango, amendoim, legumes e pimenta vermelha. É um prato clássico da culinária de Sichuan, originada na província do mesmo nome, ao sudeste da China, e que inclui a pimenta do reino Sichuan. Embora o prato seja encontrado em toda a China, existem variações regionais que são normalmente menos apimentadas que a receita original de Sichuan. Acredita-se que o prato foi criado como uma homenagem a Jin Baozhen, entre os anos 1820 a 1886. É o oficial governador da província de Sichuan no fim da dinastia Qing. Os ingredientes estão na descrição do vídeo. Tenha sempre o hábito de ver a descrição do vídeo. Agora vamos para a receita. Bem, vamos ver os ingredientes. Eu tenho aqui 300 gramas de peito de frango. Aqui eu tenho mais ou menos um punhado na minha mão. Takenoko, cortado em cubos, mais ou menos. Pimentão vermelho, pimentão amarelo, pimentão verde. Esse daqui é salsão, também cortado menor. E a cenoura também cortada mais finas, tá vendo? Não vou cortar nada cubinho mesmo, porque senão demora o cozimento. São estreitos e retangulares. Então a cebola também já está toda separada e cortadas mais ou menos nesse formato também. Aqui eu tenho 5 champignons frescos cortados em fatias. Vou usar, em vez de amendoim, eu vou usar a castanha de caju. Essa já é torrada, mas às vezes fica meio murcha. Então a gente pode dar uma fritada rápida no óleo, deixar mais crocante. Eu vou temperar esse frango com, olha só o detalhe, isso aqui é importante, tá? Amido de milho, uma pitada de sal e clara de ovo. A gente corta mais ou menos assim. Também eu não tô cortando em cubinhos, quadradinhos não. Eu cortei, eu vou cortar depois, vou mostrar como que eu corto. Eu vou temperar com esses ingredientes e depois lá no fogão, então vou usar a pimenta, aqui vai o óleo também. Nesse tempero aqui eu vou usar um fio de azeite. Aqui vai a pimenta Sichuan, que eu triturei, depois vou dar uma peneirada para tirar o grosso, as cascas. O óleo de gergelim torrado. Aqui está o shoyu, 3 colheres de sopa de shoyu. Eu misturei 1 colher de sopa do shoyu que eu faço, que não é tão escuro, né? E um sabor, assim, um umami muito bom. E aqui, para engrossar, o prato chinês, ele é conhecido por ser aquele
prato brilhoso, ter o molho um pouco engrossado, e para isso nós usamos amido de milho. Uma colher de sopa, um pouco mais ou um pouco menos, varia, diluído em mesma quantidade de água. Água e maisena na mesma quantidade. Às vezes as pessoas diluem com muita água. Isso não é bom porque na hora que vai temperar e finalizar o prato, acaba diluindo todo o prato com um monte de água. Não fica legal. Esse é o caldo de ossos que eu fiz. Tem um pouquinho de gordura em cima e ele vai muito bem aqui. Você pode usar caldo de legumes, caldo de frango, caldo de ossos. E quando não tem nada disso, não tem o caldo, você pode usar o hondashi, né? A última opção seria usar o hondashi. Tem também o molho de ostras, que na hora da pressa é uma opção também. Então vamos cortar o frango. Por que eu não vou cortar em cubinhos certinhos, quadrados? Porque ela fica dura. Mas quando a gente põe a maisena, todo esse tempero, a carne fica muito macia, você vai perceber. Mas o corte também é importante. Vou pôr o sal. Eu vou pôr um fio de azeite, isso evita que fique grudando, né, muito. E o amido de milho. Às vezes não precisa tudo, né? E vou colocar a clara de ovos. Deixo marinar um pouco. Tá bom. Agora vou para o fogão. Eu vou fritar a castanha de caju. Agora nesse mesmo óleo eu vou colocar os legumes. Essa wok está pequena em relação ao volume de comida. Os legumes precisam estar bem al dente. Já está quase bom. Já vou escorrer para cá. Parece que vai muito óleo, mas o segredo é escorrer ele bem ali, sabe? E tem que usar um fogo forte. Eu vou devolver agora a carne aqui. Eu não vou devolver todos os legumes,
porque eu não pude fazer toda a carne, né? Sobrou. E agora eu vou colocar o caldo de ossos. Oh, esqueci do champignon. Vai agora então, aqui no fundo. Quando você for fazer, não esqueça algum ingrediente fora, como eu. Agora eu vou colocar o shoyu. Não vou colocar tudo, porque não foi toda a quantidade que eu pretendia colocar. Vou colocar a pimenta Sichuan. Essa pimenta é muito boa. Ela deixa a boca da gente um pouco amortecida, assim, é a característica dela. Gosto muito dessa pimenta. E agora, então, vou colocar o amido de milho. O amido de milho a gente mistura bem, né? Porque ele é bem concentrado. A gente coloca aqui e vai misturando. Não engrosse demais que perde a graça. Mais um pouco. Eu já vou desligar. Óleo de gergelim torrado. Isso aqui faz toda a diferença. Toda comida chinesa tem que ter. Vou pôr um pouco aqui, depois eu coloco em cima também, né? Desculpe que eu tô muito desajeitada, porque eu não sei manejar o wok. Percebe que ficou um pouco grosso? Eu acho que ficou um pouco grosso. Quando esfriar vai ficar, não vai ficar legal. Então vou pôr um pouco mais desse caldo. Esse caldo é temperado, é cozido, tá só para utilizar. Pronto. Veja como ficou tão bonito. Você percebe que o verde continua verde, vermelho, o amarelo, na cor original. Isso é porque está cozido al dente, não passou do ponto. Isso é importante. Tem uma quantidade boa de molho, um molho delicioso, caldo de ossos. E agora vou colocar aqui arroz no fundo, um pouco de arroz e vou provar. Com bastante molho. Delicioso, perfeito. Faltou um pouco mais de pimenta, poderia pôr mais pimenta. Fora isso, tá excelente. Pimenta cada um põe ao seu gosto, né? Quem não tiver o broto de bambu, você pode colocar palmito de açaí. Substitui muito bem, tá bem? É um prato muito simples, fácil de fazer e a gente pode usar os legumes que tiver em casa, ok? Uma delícia! Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. O que você achou da ideia de eu fazer esta série de comida de restaurante chinês? Me diga qual prato você gostaria de aprender. Eu gosto quando você se manifesta. A sua opinião é muito importante. E se valeu muito a pena assistir, toque no valeu. E se você não quiser perder nenhum dos meus vídeos, se inscreva e toque no sininho ao lado e o YouTube vai te avisar todas as vezes que tiver um vídeo novo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.